Fala pessoal, nós estamos em mais um Empreendendo no Reino e dessa vez nós temos mais um episódio da série Fé e Economia com Antônio Cabreira. Antônio, seja muito bem-vindo mais uma vez, é uma honra receber você aqui. Oi, pastor André, um prazer muito grande voltar aqui Empreendendo no Reino. E hoje um tema um pouco diferente, mas é um prazer muito grande sempre estar aqui com você. Exatamente, hoje o tema, pessoal, é política. Vamos falar de política. Esse ano, 2022, nós sabemos que é um ano de eleição. Para você que acompanha o mercado financeiro, já está vendo várias flutuações. De acordo com as notícias, o mercado reage e nós, como cristãos e como empreendedores, precisamos estar conscientes do nosso dever, do nosso papel e do nosso dever cívico. Doutor Antônio, eu queria começar perguntando para o senhor, a Bíblia dá respaldo para o crente se envolver com o tema, com o debate político? Sim, eu não tenho dúvida disso. Aliás, como a gente tem comentado, pastor André, na área da economia, a religião e a economia não devem se misturar. E muitos também têm esse pensamento em relação à política. A religião e a política não devem se misturar. Não, deve. Porque a religião, a minha crença, o meu direito de crença, ele se mistura com todos os segmentos, tudo da minha vida. Se mistura com a economia, se mistura com a educação dos meus filhos, se mistura com o casamento, e não poderia ser diferente, já que o nosso Deus ele é onipresente, também com a política. Eu gosto muito de citar o exemplo da omissão ou dessa falta de percepção em relação à política pelo cristão, o exemplo das duas Coreias. Se você pegar a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, é apenas uma questão política, é um regime político. Na Coreia do Sul, você tem basicamente as maiores igrejas hoje cristãs do mundo, pode ser batista, metodista, assembleiana, presbiteriana, e a Coreia do Norte é número 1 em qualquer ranking de perseguição aos cristãos, portas abertas, religion freedom. Então, veja, um regime político, ele pode inibir e muito o seu direito de crença. Eu não estou nem chegando no seu negócio através de burocracia, dessas coisas todas. Então, nós não podemos, passou da hora realmente de nós não sermos apenas um comentarista, um observador da cena, mas eu tenho que descer essa ponte elevadista, eu tenho que me tornar um protagonista, eu tenho que entrar na praça pública, eu tenho que realmente ir para aquela arena política. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, que se nós não formos e expressarmos esse sentimento de que se nós não formos governados por Deus, nós vamos ser geralmente governados por tiranos, por políticos que também são pecadores, isso compete a nós. Eu nunca me esqueço, pastor André, um pouco antes da pandemia, eu sou um Gideão. Gideão é um empreendedor, ele tem que ter um negócio, ele pode ser um comerciante, ele pode ser um fazendeiro, enfim, ele tem que ter algum tipo de negócio. E o pastor não pode participar porque o ministério gideônico ele não compete com as igrejas, ele é um ministério de profissionais. E uma das coisas que a gente faz é o que a gente chama de blitz, que é a distribuição de Novos Testamentos. E eu nunca me esqueço, um pouco antes da pandemia, a última blitz internacional que eu participei foi em Angola. Angola é um exemplo típico dessa questão política. Primeiro que ela vem de um regime marxista do Agostinho Neto, para a gente ter uma ideia do ouvinte do Empreendendo no Reino, possa ter uma noção do que aconteceu lá, Agostinho Neto, ele proibiu aquela expressão graças a Deus. As pessoas tinham que dizer graças à natureza. Então você para e pensa que é uma expressão comum esse sentimento de gratidão que eu tenho. Olha, graças a Deus, puxa, se Deus quiser, vou fazer uma boa viagem, enfim, uma gratidão que eu tenho. Lá era proibida essa expressão, você tinha que dizer graças à natureza. Então, não tem como, no final do dia, todos os problemas políticos, eles são problemas morais e, principalmente, problemas religiosos. Então, essa distinção, esse receio, não é isso que a Bíblia ensina. Aliás, eu me lembrei de uma coisa agora muito interessante. Isso a gente vai ver em muitas denominações. Eu, por exemplo, eu sou presbiteriano. Um dos pilares, aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia, não se trata disso, mas é explicar a importância da política. Um dos pilares da igreja presbiteriana no mundo todo é aquele que a gente chama de confissão de fé de Westminster. Então todo mundo estuda essa confissão, o que ela fala sobre fé, o que ela fala sobre casamento, da adoração a Deus, uma série de... é um pilar.
Aonde foi feita a confissão de fé de Westminster? Foi feito no parlamento inglês. Se você pegar o início da declaração de fé de Westminster, imagine o seguinte, a gente fica até meio horrorizado com o que eu vou falar. De repente, em algum momento, o Congresso Nacional, que é um órgão político composto por deputados e senadores, ele resolvesse fazer uma assembleia e convidasse os principais pastores, os principais teólogos de várias denominações, para que eles viessem no Congresso e no Congresso extraíssem uma declaração de fé. Essa é a declaração de fé de Westminster, feito num parlamento, feito numa casa, numa instituição política. Que sensacional. Eu não sabia que a confissão de fé de Westminster tinha sido escrita no parlamento. Que coisa maravilhosa. Observando e conversando com alguns cristãos, eu vejo algumas pessoas com aquela questão de submissão às autoridades, e é algo bom, né? Algo bíblico, a questão da submissão às autoridades. Algumas pessoas assumem a postura de que não podem ou não devem, de maneira nenhuma, discordar de seus governantes ou de seus governos. E a Bíblia não dá muito respaldo para a gente pensar assim, não é verdade? Porque tem alguns exemplos clássicos de desobediência a algumas ordens estabelecidas na Bíblia, não é verdade? Na realidade, pastor, eu estou até pegando aqui, esse versículo que o senhor falou, está lá em 1 Timóteo, deixa eu ver aqui, porque eu não sabia que o senhor ia citar aqui, 1 Timóteo 2. Uhum. Na realidade, a gente tem uma interpretação um pouco errada deste versículo. Se a gente for a fundo, eu tenho que entender o contexto. Isso é muito importante, entender o contexto onde essa carta aqui ela foi escrita. E aqui, o que eu estou vendo, se a gente pegar lá, por exemplo, na minha Bíblia, eu estou na versão na RA, né, na revista atualizada. Em cima do capítulo 2, está escrito assim, preste atenção, a prática da oração por todos os homens. Então, olha que coisa interessante. Esse subtítulo não está no texto sagrado, mas é a interpretação lá daquela época. Então, a prática de oração por todos os homens. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou ler o texto e preste atenção no que eu vou lhe falar antes de ler o texto. Esse texto, ele era de uma certa maneira, uma ofensa a Roma. Eu vou explicar isso. Que muitos falam assim, bom, então eu só tenho que orar, cruzar os braços, ser um pacifista e não participar da vida pública, porque o meu papel como cristão é apenas orar. Então vamos entender o contexto, que diz assim, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Claro, todos são pecadores, todos carecem da glória de Deus e todos precisam das nossas orações. Aí vem o versículo 2, que é muito importante e que gera essa boa interpretação. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridades, para que vivamos, olha só que interessante, vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. O que está se acontecendo aqui? Eu estou dizendo por que é uma ofensa. Porque neste versículo aqui, e a gente tem que entender que Paulo está escrevendo isso aqui no meio do ápice, do auge do Império Romano, que era um dos maiores impérios da história da humanidade. E o que você tinha naquele momento? O que você tinha é que os imperadores, os Césares, eles eram considerados divinos. Então é muito importante que a gente tenha esse contexto. Tanto é que existe uma declaração, e às vezes a gente acaba não estudando isso, e essa declaração ela é muito interessante, em que desde Alexandre o Grande, todos esses reis, todos esses governantes, eles eram considerados divinos. Então havia toda uma teoria de que, por isso que César Augustus, ele tem esse nome Augustus, pontífice, máximos, eles eram não só o poder político constituído, mas eles eram também o poder divino. Então aqui são duas coisas incríveis, a gente pode comentar isso depois mais para frente, mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, não importa quem você seja, você pode ser o César, e por isso que ele fala, eu tenho que orar por todos os homens, né? Porque todos são pecadores. Aí nessa mesma lista, nesse mesmo patamar, quem que ele coloca? Ele coloca os reis, ele coloca César. Então isso é incrível. Ele está dizendo, olha, eu não vou... porque a gente tem que entender assim, naquela época, as pessoas elas oravam a César. César era um deus.
Então, eles faziam oferendas naqueles tempos todos. César era considerado Deus. Agora, quer dizer o seguinte: não, César não é Deus. Eu também, ele é um mortal como todos os homens, e eu também tenho que orar por ele. Então, aqui, na realidade, a gente tem que entender isso, esse contexto de que ele tem esse rebaixamento. Tanto é que depois esse versículo ele foi muito bem interpretado, porque as pessoas não aceitavam isso, os reis, de uma maneira geral, eles continuaram, e até a Europa medieval, que você tem na época da Reforma Protestante, você não tinha democracias, né, que é o ápice da participação política de um cidadão, e você viver num processo democrático, onde você pode externar tudo através de um voto. O que você tinha na época da Reforma Protestante? Só reis, condados, e aí a Reforma Protestante vem e diz: ninguém aqui tem o direito divino, é rei. Cada um deles também são homens, são mortais e também precisam das nossas orações. Então, eu estou tratando César, né, o divino do Império Romano, como uma alma carente, como uma alma pecadora. E mais do que isso, eu, como cristão intercessor, eu tenho um poder para interceder pelo meu Rei Supremo e, através dele, eu poder abençoar esse que vocês acham, entre aspas, que seria um rei. Então, esse versículo, na realidade, ele reforça a questão de nós, como cristãos, estarmos na política para mostrar: olha, eles também precisam de oração, né? A gente pode até avançar um pouco depois, usar outros versículos aí, principalmente quando Jesus vem e fala: dai a César o que é de César, que é, na realidade, a dessacralização do Estado. Opa, peraí. Olha só, não sei se você sabe, mas essa temporada do Empreendendo no Reino tá indo ao ar com o patrocínio da Bluefields Aceleradora. A Bluefields Aceleradora foi a primeira aceleradora de negócios voltada para negócios do reino na América Latina. Sim, eles são os caras. Então, se você quer entender mais sobre Kingdom Business e sobre tudo que a gente está falando nesse episódio, vai lá nas suas redes sociais e busca a Bluefields Aceleradora, que você vai ser enriquecido de conhecimento e vai sair de lá conhecendo a vontade de Deus para o seu negócio. Agora, bora tocar esse episódio aí. Uau! Bom, é incrível conhecer esse contexto, né? Porque então ele tá falando, na verdade, olha, César é o homem como qualquer outro homem. Por isso, antes de tudo, eu exorto que se façam orações por todos os homens. Eu já ouvi pessoas interpretando esse texto dizendo que era uma ordenança bíblica, antes de tudo, orar pelas autoridades. Eu falei: meu amigo, você pulou. Porque assim, antes de tudo, exorto que se façam orações por todos os homens e pelos que estão incumbidos de autoridade. Mas é um salto muito grande, né, para chegar... Na realidade, eu diria assim, pastor, a gente pode até avançar um pouco. Eu diria que esse versículo e Mateus 12, Mateus 22 e 21, eles são versículos revolucionários. Quando Jesus vem e diz o seguinte: olha, dê a César o que é a César e a Deus o que é a Deus, ele também está dizendo: olha, você não é divino. As coisas de Deus, elas não vão para você, elas vão para Deus. Você vai assim, olha, até ele usa a figura da moeda esculpida, né, com a esfinge dele, aquela coisa. Essa revolução, essa declaração, eu diria que é uma norma para o cristianismo de uma luta que a gente se esquece, que é, primeiro, aquilo que Kuyper chamava da separação das esferas, né? O Kuyper dizia muito daquela questão da soberania das esferas. Você tem a soberania do Estado, você tem a soberania da família, você tem a soberania da igreja, e ninguém pode interferir. Quer dizer, o Estado não pode interferir na igreja, nem a igreja querer interferir nos negócios do Estado. Agora, mais do que isso, não se faz essa separação, né? Olha, impostos, governo civil é com o governo. Agora, a igreja, ela tem em contrapartida os assuntos dela. Mas o que ele está dizendo aqui é a primeira teoria de um governo ilimitado da história. Ele chegou e colocou um limite, ele colocou assim, uma fronteira de atuação do governo. Olha, governo, você pode chegar até aqui. Isso é uma das coisas que a gente se esquece nos dias de hoje. A limitação do poder do governo. E Mateus 22 e 21 é muito claro. Está dizendo assim: olha, César, você não pode levar tudo aquilo que você quer, porque em algumas coisas, em última análise, tem algo que você não vai poder pegar.
Então, é uma dessacralização do Estado. Ele está dizendo claramente, olha, o Estado e o imperador, eles não são divinos e eu não posso render a Deus, a César, aquilo que é de Deus. Então, ele criou uma limitação que às vezes a gente também acaba não interpretando isso. Ah, não, isso aqui é porque César pode cobrar imposto. Pode, claro que pode, o Estado pode cobrar, mas o que eu não posso é tratar o Estado no mesmo patamar do que Deus. E às vezes é o que a gente tem feito. Quando eu não participo da política, a gente percebe nitidamente, se você pegar o discurso, por exemplo, nós vamos entrar num ano eleitoral, pode esperar isso. Há um sentido de se derrubar cada vez mais esses valores, né, que a gente tem, e colocar outros valores nesse local, nesse lugar que é o Estado. Então eu tiro Deus e coloco esse Estado. Tanto é que eu estou dizendo, nesse ano eleitoral você pode reparar bem, todo discurso político você pode resumir em duas figuras. Primeiro, que eles vão prometer um novo céu e uma nova terra. Qualquer candidato, independente, eu vou fazer isso, e você vai ter educação, e você vai ter saúde, e você vai ter... Não é errado, mas é exatamente isso. É aquele Estado que vem para resolver os teus problemas, os novos céus, a nova terra, aquela coisa tudo. E da mesma maneira também, aquele discurso apocalíptico. Se você pegar, às vezes, a questão ambiental ou alguns temas, você diz, gente, olha, se é isso que eu estou propondo, vai acontecer isso, vai ser o fim, vai ser o apocalipse, vai ser o extermínio, vai estar acabando os nossos dias e tal. Então, é exatamente isso. O Estado, ele vem e quer preencher essas coisas. Aliás, um negócio interessante, pastor, que a gente poderia comentar aqui rapidamente, a gente estava comentando aí sobre essa questão aí da parte política e tal. Se a gente reparar bem, nasceu lá por volta de 1780 aquilo que a gente chama de conservadorismo e principalmente do conservadorismo cristão. Sim. Se a gente pegar o pai desse conservadorismo e que envolve a política daquilo que a gente está falando, é o Edmund Burke. Né? Ele tem um livro que é uma obra fundamental, eu recomendo aqui para o pessoal do Empreendendo no Reino, que se chama Reflexões. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente pegar a origem disso, pastor, ela vem o seguinte: em 1789, quando estava sendo comemorado o centenário da Revolução Gloriosa na Inglaterra, que foi uma revolução com valores cristãos, um pastor chamado Richard Price, ele vai no púlpito e, por azar daquele pastor, vamos assim dizer, o Burke estava sentado. E esse pastor, ele faz um sermão elogiando a Revolução Francesa, que foi um ato estritamente político. Aí o Burke resolve rebater isso e ele escreve essa obra que se chama Reflexões. É uma obra que rebate o sermão do Richard Price, porque ele exaltava a questão da Revolução Francesa, que foi uma revolução essencialmente secular, política e anticristã. Tanto é que a primeira coisa que a Revolução Francesa faz, a gente se esquece disso, ela acabou com o calendário. Porque eles não queriam, como que eu vou colocar lá janeiro de 2022, que representa o ano que o nosso Senhor Jesus. Não tem mais isso. Agora vai ser a Revolução Francesa, ela criou um novo calendário, que chamava Ano 1, seria o calendário da razão. Então, quando eu não me envolvo na política, acontecem essas coisas, né? E surgem segmentos que são até, eu diria, anticristãos. Imagine o seguinte, para a gente reforçar mais isso. Imagine se Martin Luther King tivesse adotado essa postura e não tivesse ido para a arena política. Como seria hoje os direitos civis dos negros lá nos Estados Unidos? Imagine se o William Wilberforce, lá na Inglaterra, ele não tivesse envolvido e foi o primeiro-ministro, principalmente nesse combate à escravidão. Eu até citando o William Wilberforce, a história conta que ele queria desistir da carreira política para se tornar um pastor de tempo integral, e o pastor dele, né, se eu não me engano, John Newton, disse, não, você deve servir a Deus lá dentro do parlamento, né? Exatamente. Ele tinha uma frase que era muito interessante, traduzindo em inglês, era mais ou menos assim: eu não sou, no caso, ele era um primeiro-ministro, né? Eu não sou, vamos assim traduzir, eu não sou um político dos cristãos, mas eu sou um político cristão. Então, olha que bacana como é que ele teve essa percepção. Realmente, eu não estou lá como primeiro-ministro para governar apenas e tão somente para os cristãos. Não se trata disso. Sim. Mas eu sou um político que tem convicções cristãs. A gente tem que parar de se envergonhar disso. Às vezes eu tenho que entrar numa luta política, eu não posso omitir que aquela minha luta, que aquele meu estímulo, por exemplo,
Imagine que eu vou entrar numa luta contra o aborto, né? Porque, olha, eu sou pró-vida, quero ir contra. Eu não preciso esconder os meus motivos religiosos, bíblicos, cristãos que eu estou entrando naquilo. De modo, às vezes a gente, não, religião, não, olha, eu estou entrando nessa luta porque eu sou um cristão e a Bíblia me ensina que não tem nada de errado nisso. Verdade. Quer dizer, a campanha, inclusive, para abolir a escravidão do Wilberforce foi liderada por pastores cristãos, os direitos civis lá também. Então, agora, isso não implica que você vai estabelecer uma nova religião. As pessoas chegam com medo, se aquele cara está fazendo isso, não. O Martin Luther King, ele era um pastor, ele pregava nas igrejas sobre isso, sobre direitos civis. Então, em momento algum, ele criou uma nova religião. Em momento algum, o Wilberforce criou uma nova religião, algum tipo de privilégio especial. Nada disso. Então, eles dão verdadeiras lições para a gente no sentido de como a gente tem que estar de mangas arregaçadas também na arena pública, né? Nossa, que legal. Eu estava pensando, né, sobre esse ponto de nós termos discordâncias e às vezes arregaçar as mangas e fazer a nossa opinião ser ouvida como cristãos. Eu fiquei pensando se as parteiras na época de Moisés, né, tivessem obedecido a lei, tivessem obedecido aquilo que o governo disse, bom, nós não teríamos Moisés, né? E olha, é uma coisa interessante, a gente se esquece disso, eu sempre gosto de repetir isso. Essa é uma das grandes heranças da reforma protestante. A gente sempre imagina a reforma apenas ali na doutrina da salvação, a questão da fé, mas a grande contribuição dela também foi nessa questão do governo limitado e de como eu posso ter o meu direito de reagir à violência do governo, principalmente quando se trata das questões de Deus. E a questão das parteiras, ela é citada, inclusive, aqui nas edições agora atuais da Bíblia de Genebra, a gente não tem mais porque perdeu todo o sentido. Mas na época da reforma, porque a gente tem que entender o seguinte, a reforma protestante e Calvino, esse pessoal todo, imagina o que eles iriam escrever, de repente, logo após uma noite de São Bartolomeu, onde houve aquele massacre dos cristãos, por exemplo, na França. Eles eram perseguidos religiosos. Você pega os reformadores, Martinho Lutero, poucas pessoas sabem disso. Mas ele, no final da vida, ele chamava York. Ele se chamava Senhor York. Ele teve que trocar de nome porque a vida dele estava em risco. Ele se enclausura sob a proteção de um príncipe do castelo de Weimar. Lá, inclusive, ele faz a tradução da Bíblia para o alemão. Calvino, ele foi para Genebra. Por que ele foi para Genebra? Porque na França ele ia morrer. Então, eles eram perseguidos pela crença, pela religião. Então, eles tiveram esse sentimento. Então, você vai pegar lá nesse episódio das parteiras um comentário no rodapé de Calvino na Bíblia de Genebra. E semelhante a isso, ele faz também sobre Daniel, quando eles são atirados na cova dos leões. Então, também foi um ato de resistência. E ele chega a comentar que esse tipo de resistência a essa tirania do governo não é apenas uma característica do Velho Testamento. Eles vão também para o Novo Testamento. A gente agora há pouco comemorou o Natal. Se você pensar bem, os 3 reis magos, eles também desobedeceram a ordem de Herodes. Verdade. Eles alteraram o caminho, por quê? Porque se eles fossem seguir a ordem do governo, Jesus correria risco de vida. Então, eles mudaram a trajetória da viagem. Então, foi uma desobediência civil. Tanto é que uma coisa interessante, que eu sempre gosto de dizer, os americanos eles tiveram um poder muito grande de entender essa participação do cristão no cenário político, porque eles falavam, eles tinham uma expressão que era mais ou menos assim: a resistência à tirania é um direito divino, é um direito por Deus. O Thomas Jefferson, que a gente fala que ele era, na realidade ele era um deísta, né? Mas ele não era um ateu, um agnóstico, não se trata disso. Mas ele tinha um sinete, e o sinete dele tinha essa expressão, mais ou menos, estou traduzindo em inglês, não é mais ou menos, a resistência à tirania é um direito dado por Deus, baseado nesses comentários dos reformadores. E aí entra um reformador que a gente não conhece muito, que é muito interessante, eu recomendo, se alguém um dia tiver muito interesse, é Johannes Althusius. É muito interessante esse estímulo que ele dá da participação do cristão na política de uma maneira geral. Que incrível, que incrível. Nossa, muito bom. Até aqui já foi uma aula. Avançando, já pensando no nosso contexto de Brasil,
nós falamos muito sobre a questão dos conservadores, né? O senhor até citou Burke, né? Que foi considerado o pai do conservadorismo e o conservadorismo cristão, e é super interessante saber que a obra dele se iniciou quando ele ouvia um sermão, e aí dali nasceram as reflexões, né? E hoje nós temos, né, as políticas de esquerda, né, que vem bebendo da fonte aí do marxismo, socialismo. O que o senhor tem para comentar sobre um cristão? E assim, doutor Antônio, fica à vontade para falar o que o senhor quiser. E a gente está aqui para tratar sobre qualquer ponto, e eu sei que o senhor pode falar sobre qualquer coisa tranquilamente. Mas o que o senhor tem a me dizer sobre um cristão que diz, bom, eu concordo e eu acredito que as políticas de esquerda são as mais corretas, inclusive olhando com uma cosmovisão bíblica? Deixa eu dizer uma coisa, e aqui eu não vou tratar de ideologia. Aliás, tem um teólogo que ele diz o seguinte, que o cristão não é nem de esquerda e nem de direita, ele é de cima. Para mais ou menos. Mas assim, o que a gente tem que começar a entender, talvez a receita da esquerda sempre é assim, mais governo e menos religião. Eu dividiria a concepção, eu dividiria a política brasileira e a política mundial, aqui em qualquer outro lugar do planeta, no tipo de visão que a gente tem no mundo, que é aquilo que a gente chama de cosmovisão. Então, há um grupo de pessoas que acreditam, e eu me encaixo nesse grupo, que eu diria que são os conservadores. Conservador, a gente tem que parar de interpretar como uma palavra ruim, não se trata disso. Mas o conservador é uma visão de mundo que você tem, e eu diria que é uma visão bíblica, de que, basicamente, as pessoas elas são más. Eu acredito no pecado, eu acredito na queda, e o problema do mundo hoje está nesse pecado original, nesse pecado natural, nessa tendência nossa do coração a avançar para o lado errado. Então, esse mal ele é intrínseco nosso. Agora, eu diria para outras pessoas, e aí se encaixa, infelizmente, a esquerda, eu não consigo encontrar ninguém da esquerda que tenha essa visão de que o problema está na natureza humana, mas para eles, eu diria um grupo grande de pessoas, eles têm uma visão do mundo que o problema está nas instituições humanas. O problema está ou no patriarcado, o problema está na discriminação, na questão da raça, ou está na falta da ação do governo, ou está no nacionalismo, ou está no patriarcado. Aí cada um busca aí o seu culpado. Então, quando eu tenho isso, o que eu estou me propondo? Eu estou dizendo o seguinte, olha, a causa externa das dificuldades, da pobreza, elas são porque o Estado não fez isso, porque o Estado não fez aquilo, porque o Estado deixou de fazer. Não é assim. A Bíblia nos ensina, como a gente comentou até agora, um governo ilimitado e tudo está na natureza do coração. Veja, e às vezes a gente faz isso com a maior simplicidade. Então, eu vejo, por exemplo, de vez em quando alguns pastores eles escorregam na questão do Natal, cadê os presentes do Natal? É um consumismo exagerado, as pessoas só compram e não sei o quê. E aí as pessoas vêm no regime econômico, porque essa questão desse capitalismo leva as pessoas a serem egoístas. Se você não quer viver no capitalismo, vai ver como é que foi passar o Natal na Venezuela, vai ver como é que foi passar o Natal numa Coreia do Norte. O que a gente precisa saber distinguir é exatamente isso, que não é um sistema econômico que vai resolver o problema do meu coração. Porque se eu tenho, graças a Deus, eu tenho um sistema de liberdade que me gera riqueza, que me gera toda essa exuberância, pelo menos porque Deus ele quer o meu bem, ele quer o seu bem. Agora, se eu não controlar o meu coração, não importa onde eu estiver, eu vou estar sempre... O problema do consumismo não é um regime econômico que gera aquela abundância de coisas quando você chega num shopping e você olha a vitrine, se perde e acaba comprando coisas que não precisa. O problema do consumismo é o seu coração, que não consegue distinguir o que é certo. Então, por isso que a gente tem que defender muito essa questão do governo limitado. E a principal lição do governo limitado é o autogoverno. Eu tenho que saber me controlar. Eu tenho que saber me autogovernar. Porque se eu não souber, quem vai ser um governo que vai ser um babá em cima de mim, dizendo isso você compra, isso você não compra. É o caso, por exemplo, de fake news. Né? Precisamos combater as fake news. É eu que tenho que saber. Porque, veja, é uma coisa incrível.
Como é que eu posso ter alguém, vamos pegar um jovem de 18 anos, que eu preciso falar que eu preciso ter uma agência checadora de verdade, de falsidade, de fake news, porque ele não sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Como é que esse sujeito vai poder votar, escolher o próximo presidente agora em 2022? Se ele não tem capacidade de distinguir o que é certo e errado, não sabe o que é um fake news, não sabe o que é uma verdade, que autogoverno ele tem da sua vida? Então, é o básico da pessoa poder distinguir aquilo que é certo e o que é errado. Agora, importante, só para fechar esse raciocínio, pastor, nós, como cristãos e conservadores nessa linha, a gente tem que entender que essa queda natural, ela afeta a todos. Vamos pegar, eu sempre gosto de pegar assim, estava tentando achar um versículo aqui, já consegui achar. Vamos pegar, talvez, um dos principais personagens bíblicos na seara política, que é José. José é uma sumidade. Eu sempre gosto de brincar que ele foi o primeiro ministro da agricultura, os 7 anos, aquela coisa toda, a nossa divisão, que estatística, armazenou, não faltou, que coisa toda. José foi um bom governante? Vamos pegar o que a Bíblia fala a respeito dele. Olha, Gênesis, eu vou ler para vocês, 47, 21. José, talvez o principal exemplo de participação política. Gênesis 47, 21 diz assim: quanto ao povo, ele o escravizou de uma extremidade da terra a outra do Egito. Olha que coisa interessante. José. Então eu, como cristão, eu sou um sujeito cético em relação à política. Eu vou me envolver, eu vou procurar ver quem que é o melhor candidato. Agora, eu não deposito 100% das minhas fichas dele. Por quê? Porque eu tenho que ter meu autogoverno. Olha, ele tem um poder limitado, ele vai poder resolver algumas coisas, resolver tudo? Não, ele não vai conseguir. Eu tenho que ter esse sentimento, e às vezes a gente não tem isso. Eu começo a apostar todas as minhas fichas nesse cenário terreno. Afinal de contas, eu sou um peregrino, a minha cidade eterna não é daqui. Então eu tenho que acreditar. Então, quando eu não tenho esse certo ceticismo em relação a política, e a todos, você pegar Salomão, incrível aquela questão do tributo, inclusive a questão da tributação que envolve a economia, Os mais velhos dão um conselho para ele: olha, teu pai, aliás, eles falam que Davi, ele já até retirava o puro de tantos impostos. Então, você não tem nenhum exemplo de um líder político excepcional. Foram bons, mas todos eles foram pecadores. Então, esse ceticismo em relação à política é interessante que a gente tem. Nossa, eu quero aproveitar desse ponto, porque eu tenho uma pergunta para fazer nesse sentido. Mas antes, eu só queria comentar, eu encontrei esses dias, o pessoal cria essas imagens, como se fosse o WhatsApp de José. Aí tem uma notificação assim: Potifar, desculpe por ter te acusado. Daí outra conversa embaixo: Faraó, quanto tempo de fome é mesmo? Judá, Zé, era zoeira. O copeiro, então agora eu vou te servir? Então, pessoal, criatividade sem fim. Mulher de Potifar, oi sumido. Olha, nesse ponto o brasileiro tem uma criatividade que nós somos imbatíveis, não tem ninguém igual, Não tem competição no mundo. Antônio, sobre esse ponto de sermos céticos com relação aos governos, eu gostei muito disso. Por quê? Porque muitos cristãos, veem o governo que hoje está, a gente está falando aqui no início de 2022, como uma resposta de Deus, porque pela ameaça de mais uma vez um líder de extrema esquerda assumir, e aí o fato do Bolsonaro ter se tornado presidente, e aí, de fato, a igreja orou, se mobilizou e tal. Só que eu vejo em alguns irmãos, e eu já quero deixar claro aqui que eu votei nele, inclusive, só para não dar margem para achismos, mas eu vejo alguns irmãos que parecem que tem lá na cadeira da presidência pública um pastor, um ministro, ou alguém instituído por Deus, como se Deus tivesse escolhido. Na verdade, quem escolheu ele foi o nosso voto, E talvez isso seja fruto de uma má interpretação de um texto bíblico também, lá de Romanos, que diz que toda autoridade
é instituída por Deus. Agora, a autoridade foi instituída por Deus, não a pessoa que está ocupando essa cadeira de autoridade. Não foi Deus que escolheu essa pessoa, nós votamos nessa pessoa. E se votamos, nós temos o direito também de concordar e discordar. Quando acerta, elogiamos, quando erra, criticamos. Obviamente, sem desrespeito, sem nada do tipo, mas nós não podemos tirar de cena esse senso crítico. O senhor concorda com isso? Concordo. Assim, eu queria fazer só aqui 2 adendos. Primeiro, eu acredito na soberania de Deus. Então, tudo que acontece está sobre essa soberania de Deus na questão das eleições, na questão da minha vida, no meu dia seguinte, no meu amanhã. Deus, ele é soberano e ele tem essa onisciência e essa onipresença em relação a tudo. Agora, Deus, ele nos ensina algumas coisas que é extremamente importante. E antes de eu avançar, pastor André, nesses comentários, e de coração aqui eu já vou abrir uma declaração que eu nunca fiz até hoje. Mas eu, por exemplo, em 2022, eu vou votar no Bolsonaro. E vou explicar isso de uma maneira muito clara, muito simples. Eu acho que hoje não existe nada nesse país que possa prejudicar mais a minha vida, minha família, os negócios dos meus filhos, dos meus netos, possa prejudicar mais a minha igreja, a minha denominação, o meu direito de crença, do que o Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente está percebendo que uma decisão de um ministro monocromática, sozinha, solitária, não sei se vocês viram aí, quase 80% das decisões de 2020 do STF foram monocromáticas, não foi a plenária, de um ministro sozinho. Só que uma decisão dessa é incrível o impacto que ela causa na vida da sociedade. Então, por isso, e eu aqui preciso também, assim, nem no meu melhor sonho, eu imaginaria que um presidente da República iria indicar um pastor para o Supremo Tribunal Federal. E essa indicação que ele fez do ministro André, e não estou aqui porque ele é ministro, não, mas porque eu acho assim, que dentro do jogo político, numa sociedade que abraça a questão de ser inclusiva, de respeito às minorias, aonde está, então, já que esse é o critério do jogo que nós estamos jogando, onde está o critério da representatividade dos evangélicos do Supremo Tribunal Federal? Sim. Nenhuma. Se nós somos aí mais de 30%, se você tem 11 ministros lá dentro, pelo menos 3 deveriam ser evangélicos. Então, dentro desse jogo, eu estou falando aqui do jogo político, eu estou muito grato por isso. Acho que isso foi um avanço. Agora, isso não me impede de continuar no ser cético. Vou votar nele porque eu sou grato por isso, foi um reconhecimento que ele teve, essa questão de valores, de colocar alguém lá que tem esse tipo de sentimento. Agora, eu não acho que ele vai resolver o problema do Brasil, que piscar de olhos, estalar de dedos, se as coisas vão mudar, não. Aliás, inclusive, tem coisas que eu posso me dar o direito de ser crítico em relação, eu acho que políticas que poderiam ter avançado e acabaram não avançando. E eu queria até dizer uma coisa interessante sobre isso que a gente está falando, não sei se eu já comentei em outro, talvez eu possa relembrar, e depois você já me corta, que eu não conheço muita história, mas isso gerou um prêmio Nobel de Economia, que foi James Buchanan, que ele era um economista cristão na escola da Universidade de Virgínia. Ele criou uma linha de pensamento na área econômica chamada de Public Choice, uma escolha pública. Ou você tem a escola de Chicago, você tem a escola austríaca e você tem a escola da Virgínia, que foi criada por James Buchanan e Gordon Tullock, mas principalmente o James Buchanan, e ele se baseou em Romanos 3:23. E diz o quê? Todos, sem exceção, o Bolsonaro, o funcionário público, o juiz, o ministro do Supremo Tribunal Federal, todos são pecadores e carecem da glória de Deus. O que ele quer dizer com isso? Ele rompe aquela crença ingênua que todo mundo tem, a sociedade de uma maneira geral, que quando alguém troca a sua vida civil por um cargo público, ele se transforma de um demônio em um santo. Não, ele continua com os mesmos interesses, ele continua com o mesmo coração pecador, que procura às vezes os seus interesses, que erra. Então, esse tipo de sentimento, né? A gente tem muito isso. Eu acho que as pessoas, assim, quando elas vão para o ambiente político, elas são impulsionadas por sentimentos mais nobres do que aqueles que impulsionam alguém no ambiente empresarial. É incrível, você fala o seguinte, olha, empresário é um sujeito egoísta, que ele só pensa no lucro,
Mas, de repente, o mesmo ser humano, não, olha, aquele cara que está... Eu não estou fazendo uma crítica aos funcionários públicos, não se trata disso. Mas é um coração pecaminoso. É como ele tá... Eu vivi muito isso, por exemplo, no Ministério da Agricultura, quando eu era ministro, a questão dos veterinários. Você cheguei a comentar. Eu só queria reforçar isso, né? Para quem está chegando agora, pessoal, para quem não pegou os primeiros episódios, o Dr. Antônio, ele, além de um grande empresário, ele foi ministro da Agricultura, né? Então ele esteve do outro lado, lá em Brasília, olhando esse jogo de dentro. Então, por isso, a propriedade para falar. Só queria fazer esse disclaimer para quem está chegando agora aqui. Não, eu acabei citando isso, assim, foi até passando sem querer, nem queria relembrar isso, mas é que eu achava interessante, assim, que as pessoas tinham a seguinte visão. Eu sei porque na minha turma, que me formei como veterinário, eu tive colegas que foram para a área pública. E eu tive colegas que ficaram na área privada. E era impressionante como a gente, lá no Ministério, não, assim, o veterinário que está no serviço, esse cara é o melhor possível. Esse cara você pode confiar no que ele estiver fazendo, e a gente tem que confiar no funcionário público, não se trata disso. Mas eu achar que porque ele está no cargo público, ele é melhor, ele vai fiscalizar melhor a qualidade da sua comida do que o outro veterinário que se formou na mesma turma, teve os mesmos professores, foram os meus colegas, e só por ele estar no ambiente privado, esse cara não presta, ele não está pensando no lucro, ele não está pensando na sua saúde. Então, esse tipo de James Buchanan, ele fez isso deu um prêmio Nobel para ele, exatamente isso, que é a escolha pública. Então, eu sempre tenho que ter essa percepção, né? Esse sentimento enganoso, eu diria até infantil, de eu achar que um sujeito, por ele ser candidato a vereadora, deputado estadual, deputado federal, agora porque ele é do meu partido, as coisas vão mudar. Esqueça isso. Você tem que ter esse sentimento. James Buchanan disse, e a Bíblia já dizia isso há mais de 2000 anos. Todos são pecadores. E chega lá, ele tem os seus interesses, ele acaba pensando, ele acaba indo mais para o lado dele, ou ele vai sofrer pressão de algum segmento da sociedade, vai ceder, puxa, eu queria fazer aquilo, mas a sociedade me levou a fazer isso, não sei o quê. Então, isso é aquilo que a gente voltou a fazer, né? É desacralizar o Estado. O Estado ele não está aqui para resolver todos. Não é o Estado que vai acabar com a pobreza, não é o Estado que vai acabar com o analfabetismo. Esqueça, a gente tem outra coisa, tem que ter. Eu não posso, e às vezes o que eu sinto é que a gente está voltando aquilo que os reformadores lutaram, aquilo que aquela declaração que a gente leu aqui de 1 Timóteo, né? Parece que a gente está querendo redivinizar o Estado, voltar a ele aquilo que lá atrás os nossos antepassados combatiam, né? Olha, não é assim, essa divinização vai levar você para um lugar, vai ser para um buraco, você tem que mudar isso. Então, eu acho interessante. Aliás, é uma coisa interessante, se você pensar bem, o cristianismo, a história bíblica, a Bíblia de uma maneira geral, a história da reforma protestante, ela não só desacraliza o Estado, como ela descentraliza o poder. Se você vê as cartas de Paulo, por exemplo, elas são dirigidas a igrejas, a comunidades. Ela não é dirigida a um poder único, né? Um governo que quer resolver. Olha, se você repara bem, né? Ele está fazendo assim certinho. Olha, cartas da ANSA, a igreja de Filipos, a igreja de Roma, né? Então, isso é descentralização desse poder. E às vezes a gente quer centralizar novamente. Não, porque estou falando isso porque a gente vai ter uma eleição agora, a presidência da República, né? Não, então o presidente quer resolver. Não, eu tenho que descentralizar isso, e que o poder seja cada vez mais próximo de você, lá no município, lá onde você vive. E assim, para finalizar, eu também recomendo aqui uma outra obra. Hoje nós estamos fazendo um podcast recomendando um monte de livros. Né? Maravilha, mas, assim olha, que o pessoal gosta. É uma obra do Agostinho, né? Bispo de Hipona. É incrível essa obra dele, que chama Cidade de Deus. E lá ele mostra exatamente isso, né? Que você tem a cidade de Deus e a cidade dos homens. E elas não devem ser confundidas, elas são distintas. Inclusive, ele fala que na cidade dos homens, esses homens, os governantes, de uma maneira geral, eles são injustos, eles são efêmeros, eles são corruptos, eles são moralmente caídos. E às vezes, olha, Agostinho faz até essa comparação. Às vezes, os nossos governantes eles são semelhantes a piratas saqueadores. Talvez ele tivesse bem um retrato do que aconteceu aqui no Brasil. Então, acho que esse tipo de coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Cidade de Deus, cidade dos homens. Não é porque é um ano eleitoral que eu acho que a cidade de Deus
e Cidade dos Homens, elas vão ser a mesma coisa agora daqui para frente, né? Muito bom. Eu, pensando e ouvindo o senhor, eu vejo um problema para a nossa geração, para aquilo que nós vamos viver em 2022, que é o seguinte: aquela questão do discurso político. Eles vão prometer novos céus e nova terra e vão tentar fazer um cenário apocalíptico e talvez até tentem ser o Messias, né? Se pintar como o Messias. E esses são os discursos populistas, né? E existem discursos populistas tanto à direita quanto à esquerda. Eu acredito que o centrão é populista e sempre populista. Mas quais conselhos o senhor daria para fugirmos dos discursos populistas? E eu vou explicar o porquê. A maior parte das pessoas vão votar naquelas promessas populistas. Porque se o cara chega e fala a verdade, olha, o problema econômico do país a gente vai demorar 8 anos para resolver. Ninguém vai votar nele, né? Se ele fala assim, olha, o problema é muito grande e a gente não vai resolver em toda a minha gestão, tá bom? Ninguém vai votar nele. Agora, como fugir dos discursos populistas e fazer sábias escolhas? Bom, o Churchill tinha uma frase que era interessante, ele dizia sempre assim: vote em quem promete menos, que a decepção vai ser menor. Então, pelo menos, muito bom. Ele tinha essa colocação. Mas assim, primeira coisa que você tem que entender não é se apavorar, porque esse tipo de coisa, ela sempre aconteceu, não aconteceu só agora, ela aconteceu, a história toda sempre teve esse discurso. Tem uma parte que é muito interessante aqui da Bíblia, que está lá em João 19:15, para mim, uma das partes ápices dessa questão da política e da participação. Eu diria que ali você enxerga esse estado de bem-estar social, esse estado gigantesco, né? Quando Pilatos, lá todo mundo clamando, fora, crucifica. Aí Pilatos ele faz uma pergunta, eu vou crucificar o vosso rei, né? Pilatos está perguntando. E qual é a resposta que eles dão ali, principalmente dos sacerdotes? Nós não temos rei senão César. Então, naquela época, você já tinha alguém dizendo o seguinte: o meu rei, que eles entregaram de mão beijada toda essa questão da separação do Estado, né? Aquilo que é de Deus e aquilo que é de César, quando eles falam, o nosso rei é César, né? Ele é o meu rei. Então, esse tipo de coisa que você não deve fazer. As suas coisas, né? As coisas da igreja, você não pode entregar ao Estado. Esse discurso ele sempre aconteceu. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que começar a ver na questão dos discursos, e por incrível que isso aqui não é nada de errado. É claro que nas propostas e nas promessas econômicas, existe sempre uma pergunta que o Thomas Sowell fazia, é o seguinte: a que custo? Quanto é que vai custar isso? E de onde vai vir o dinheiro? Eu acho que toda promessa política você tem que fazer essas duas perguntas: quanto custa e de onde vai vir o dinheiro? Então, mesmo que talvez aí você não tenha tanto conhecimento, né, para você fazer essa análise, mas veja dentre as propostas o que ele pensa a respeito do cidadão e do Estado. Eu acho que a melhor dica que eu tenho é procurar sempre votar, independente de partido, mas naquele candidato ou naquela linha partidária, se você quiser naquela linha ideológica, que comece a valorizar mais o cidadão e comece a valorizar menos o Estado. É uma balança, né? Quanto mais você valoriza o cidadão, o brasileiro em si, menos poder você está dando ao Estado. E é interessante a gente fazer isso pelo seguinte: nessa discussão política que a gente está aqui falando, é o seguinte, eu diria que o verdadeiro cristão, pastor André, ele tem uma dupla cidadania, vamos assim dizer. O que eu poderia dizer com isso? Eu estou dizendo o seguinte: eu tenho uma cidadania terrena, que eu como cidadão, como Antônio Cabreira, eu tenho um título de eleitor, eu vou lá e vou votar, mas eu também tenho outra cidadania, que é uma cidadania eterna. E essa cidadania eterna, essa dupla cidadania, é como se tivesse, vamos dizer, eu tenho uma dupla cidadania, eu sou brasileiro e espanhol, e qualquer coisa eu também tenho a Espanha, eu tenho outro país, mas eu tenho isso já como brasileiro, como cristão, que é a minha cidadania eterna. Então, essa cidadania eterna, ela tem que ser, nessas promessas desses candidatos, uma barreira à intromissão. E por que eu estou dizendo isso? Para encerrar aí essa sua pergunta.
De uma maneira geral, a gente falava isso na área da economia, a gente tem que voltar a insistir agora aqui na área política. Quem é o nosso maior inimigo como cristão? Quem é o nosso maior inimigo do empreendedor? Hoje é o Estado. O Estado, não custa relembrar, ele está interferindo até no banheiro que seu filho vai ter na escola, ele está interferindo na maneira como você vai educar os seus filhos, ele interfere no teu negócio com regulamentações, com burocracia. Então, se você quer ter essa liberdade de poder progredir, montar os seus negócios, de empreender, de prosperar, de florescer, procure alguém. Eu, por exemplo, eu vou ter uma receita básica, só para você ter uma ideia, pastor. Eu vou querer algum tipo de compromisso naquele que eu for votar para deputado federal e estadual, que não aumente impostos. Pelo menos isso. Tá bom, não vou conseguir reduzir, mas pelo menos você tem um compromisso que aonde você estiver, ou numa Assembleia Legislativa, ou lá no Congresso Nacional, eu não vou... A não ser que tenha alguém aqui, por exemplo, no nosso podcast, fala, não, eu quero ter um cara que possa aumentar impostos. Rapaz. Comece com algumas coisas óbvias. Eu não quero que aumente imposto, eu estou cansado de ver lá o desconto de imposto de renda no meu elite. Ótimo. Então vamos para frente agora. Eu quero um compromisso de candidatos que vão dizer publicamente, assumindo esse compromisso. Eu vou lá para defender redução, mas pelo menos não vão. Então tem algumas coisas pequenas que a gente vai construindo, né, uma escala de valores ou vamos dizer, de pontos a serem observados desses candidatos agora no próximo processo eleitoral. Muito bom, muito bom. O senhor falou, o Estado está tentando interferir até no banheiro, na educação, né, dos nossos filhos. Infelizmente está tentando interferir até nos pronomes, né? Sim. Hoje é muito triste isso. E eu tenho minhas filhas que estão estudando lá nos Estados Unidos e é deprimente isso, por exemplo, a questão. Veja, ninguém é contra alguma minoria, não se trata disso, longe disso. Mas quando você vê, por exemplo, a participação dos transgêneros nos esportes, você teve uma luta das mulheres em conquistar o seu espaço, em conquistar legitimamente a sua área de atuação, e assim, em um piscar de olhos, uma geração está destruindo tudo aquilo que levou a ser o que é ser uma mulher. Porque o problema do transgênero, por exemplo, não é a mulher, né, vamos dizer, porque, aliás, é uma coisa interessante, o chavão maior que a gente tem hoje é siga a ciência. Né? Siga a ciência, siga a ciência. Isso não é ciência na questão do transgenismo, porque a biologia fala que é homem, é macho e é fêmea. A Bíblia já dizia isso. E aí a biologia continua dizendo isso. Agora, quando eu permito, e aí que eu estava dizendo, o problema não é que quando uma mulher transgênero, entre aspas, ela quer entrar no banheiro masculino. O problema é quando um homem, entre aspas, se sente mulher, ele entra no banheiro que está seus filhos, ou vai praticar um esporte. Então, eu assisti um jogo de vôlei lá, coisa assim, deprimente isso. Você vê as garotas universitárias disputando uma bola numa rede, num jogo. Aliás, não sei se você sabe, por exemplo, que a altura da rede de vôlei do esporte feminino é mais baixa do que o esporte masculino. Isso é natural, isso, a questão da testosterona, a força, de uma maneira geral, o homem tem 35% a 40% mais de força no antebraço, 70% nas pernas, é natural, isso é biologia. Então, quando você permite, eu estou dizendo isso para chegar é deprimente você assistir isso agora, um homem no meio daquelas garotas, ele cortando uma bola, é agressivo isso. Sim. É um negócio. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que realmente tomar cuidado. E é interessante que isso vem através do Estado. O governador de tal lugar, assim, agora está permitido. Então, o Estado interferindo em questões de fórum íntimo e destruindo toda essa conquista da mulher referente ao seu espaço, né? Até porque a menor minoria é o ser individual, né? É o ser individual, né? E, aliás, eu achei interessante, como eu estava dizendo, os brasileiros, eles são muito bons nessa questão dos memes. Esses dias eu vi um meme que hoje nós temos aquela lei chamada Maria da Penha, né? Daquela lei que protege a questão da violência. E aí, falou aqui, como é que o juiz vai julgar quando um homem agrediu uma mulher e depois, quando ele for a juiz, ele diz, olha, mas eu estou me sentindo agora como uma mulher. Como é que você vai julgar, né, um sujeito? Então, assim, mas são perguntas que a gente tem que tomar muito cuidado. Aliás, como um alerta, né, desse progressismo em relação
as candidatos que defendam esse tipo de bandeira, você fique aí atento em relação a isso, né? Muito bom, muito bom. Antônio, só para a gente encerrar, se você topar, eu gostaria de fazer o seguinte, a fazer como se fosse um bate-bola. Eu falo sobre um tema e o senhor comenta em uma frase, de uma maneira rápida, sobre alguns temas, porque assim, sobre política a gente ia falar aqui algumas horas, né? Então, eu queria que o senhor fizesse um comentário. Vamos começar. Terceira via. Eu não acho que existe. Eu acho que terceira via é uma tentativa de se tirar isso, aqueles que têm a cosmovisão do pecado e aqueles que têm a cosmovisão de que o pecado é instituição. É uma maneira de se embalar algo em que você não está conseguindo enxergar. Muito bom. Diferença entre liberais e conservadores? Depende. Nos Estados Unidos, o liberal ele é bom. Aqui, o liberal ele é um libertário. Então, acho que a grande confusão aí entre libertário e o verdadeiro liberal. Agora, em relação ao conservador, eu diria que você tem conservadores que são liberais em economia. Eu sou um conservador e o conservador, por natureza, ele valoriza o cidadão e valoriza essa liberdade econômica. A questão do aborto. Contra, sou pró-vida. E a questão do aborto, na minha opinião, não se trata de direito das mulheres, se trata de direito das crianças. Nós não podemos levar essa discussão como um direito das mulheres. É entender aquilo que está no ventre da mulher e quem é que vai defender o direito daquela criança. Muito bom. Só para comentar, né? Salmo 139 diz que quando éramos substância informe ainda no ventre de nossas mães, o Senhor já tinha planos a nosso respeito, né? Quando éramos substância informe, não era nem um feto. Substância informe. Muito bom. Aliás, só um comentário rápido. Eu acho que hoje o lugar mais perigoso para se viver no mundo, e principalmente nos países mais desenvolvidos, é no ventre de uma mulher. Uau, meu Deus, que afirmação. Infelizmente, exatamente por essa questão do direito das mulheres, não sei se é impressionante, por exemplo, se pegar o número de abortos legalizados, hoje passa de 60 milhões de abortos legalizados no mundo. Nem supera o número de mortos da Segunda Guerra Mundial, durante toda a Segunda Guerra Mundial, isso a gente faz um ano. Isso fora aqueles que são ilegais. Próximo tema, posse de arma. A favor. Ótimo. A liberação da maconha. Depende do uso. Recreativo. Recreativo não. Maravilha. Antônio, muito obrigado pela sinceridade, por abrir o coração, por nos dar essa aula, e com certeza nós vamos querer ouvir mais sobre esse ano. Tem muita coisa para a gente construir para que nossos empreendedores cristãos façam boas escolhas e elejam bem os seus candidatos. Deus abençoe, muito obrigado, Antônio, e fica à vontade para deixar uma saudação, uma mensagem final aí para o pessoal. Obrigado, pastor. Aliás, só para esclarecer que, puxa, ele fala tanto de liberdade, ele é contra o uso da maconha recreativa. Eu sou pela questão da saúde pública, porque quando você permite isso, você afeta a saúde pública e acaba interferindo na vida das outras pessoas pelos recursos que aquilo vão demandar. Mas eu só queria terminar, pastor, a gente está falando dessa parte política, talvez nesse cenário político aí de 2022, a principal declaração que eu poderia dar, eu como um cristão, eu queria estimular muito você a fazer essa mesma coisa, é Romanos 10, 9. Jesus é o meu Senhor. Essa é a declaração mais poderosa que eu posso dizer no ano eleitoral como o ano de 2022. E acima disso, é uma declaração de lealdade política a Jesus como meu Senhor. Uau! Não vejo maneira melhor de encerrar esse podcast. Muito obrigado, doutor Antônio. Quem ouviu até agora, avalie o nosso podcast. Se você não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum dos episódios e nos vemos na próxima terça. Até mais!